recebido um aviso. Foi? Tá, então acho que estamos gravando. Eu estou aqui com contato para aceitar as pessoas que forem chegando. Então, acho que é isso. Bom, gente, então eu vou começando aqui. A gente vai se apresentar, vai apresentar a Fefa, vai apresentar esse papo. E aí a gente começa a conversa. A gente vai ter 90 minutos de tempo da Fefa. Vocês, por favor, depois mandem muito fotinho de gato. O Marco vai falar comprem muitos livrinhos da Suma, entendeu? Compre os lançamentos da Suma, para agradecer esse tempo. Mas vamos lá. Eu sou Jana Bianchi, sou escritora, tradutora, sou editora, sou projeteira serial, sou meio doida, e sou uma das partes aí que forma o Fantástico Guia. Acho que vocês todos entraram lá pelo nosso Discord, então vocês já viram que a gente está aprontando coisas em várias partes aí do mercado editorial. A gente está falando de serviço, de tradução e agora de escrita. Esse é o nosso primeiro encontro, a gente espera que de vários, e a gente também depois vai falar de novidades. Mas antes eu vou pedir para o Diogo se apresentar, que é a segunda metade do Fantástico Guia. Essa metade introvertida do Fantástico. Eu fico assim, vai, Diogo, vai. Gente, Diogo, editor da Taverna, professor, e acabei de chegar, gente. Acabei de sair da aula, então Saiu literalmente. Tô no ritmo aqui já. Mas, vou deixar a Fê Editor falar, também. porque é nossa visitante ilustre hoje. Vai com você, Fê. Isso. Fê, mande ver. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Eu sou a Fernanda, sou editora da Suma e da Alfaguara, 2 selos do Grupo Companhia das Letras. Eu estou na editora desde 2012, trabalhei em outros departamentos e desde 2021 eu sou editora da Suma. Legal. Acho que é isso. Tá ótimo. Não, a gente vai te perguntar mais coisas específicas sobre esse Suma e tal, mas vamos lá. 2 coisas. Primeiro, eu vou dar um primeiro recado aqui, Diogo pode me cutucar aí se eu esqueci alguma coisa, mas a gente vai começar um projeto novo, que é um projeto de encontros de escrita. Vai ser um projeto... Aprovando aqui a pessoa. Vai ser um projeto que já vai começar no próximo sábado, vai ser sempre de sábado, das 11 ao meio-dia, no horário de Brasília, que é depois da oficina de tradução que está rolando, depois eu falo dela, quem quiser dar uma fuçada lá no próximo sábado. A gente vai dar mais detalhes desses encontros no final do nosso papo hoje, porque ele tem muito a ver com a Super Suma 3, tem muito a ver com os nossos objetivos para essa primeira jornada de encontros aí, que vai ser ao longo de junho. Tem tudo a ver com escrever para a Super Suma, mandar coisas para a Super Suma, conversar sobre nossas produções. Então, a gente vai falar mais, a gente vai passar o link do formulário de interesse, vai dar mais detalhes. Então, inclusive, a gente vai falar, vai dar desconto para quem está nesses primeiros dias e tudo mais. Então, eu queria que vocês ficassem meio de olho aí preparados, que a gente vai falar mais sobre esses encontros no final. Mas, esse encontro que está acontecendo hoje é um encontro que a gente está meio que inaugurando uma iniciativa que a gente quer manter aí, sempre gratuita e sempre da forma mais íntima e mais abrangente possível nos próximos meses, de encontros com pessoas que escrevem, com pessoas que editam, com pessoas que traduzem, com pessoas que preparam texto. A gente quer falar sobre o processo, a gente quer, enfim, talvez compartilhar um pouco desses bastidores, que são coisas que a gente faz na nossa casinha, na nossa mesinha, de boas, ninguém sabe muito bem como é que é esse processo. De repente brota lá o Mariposa Vermelha, como é que ele surgiu? Só as 2 Fernandas sabem, quanto sangue, suor e lágrimas, Marcelo também, que acho que ele estava aqui, quanto sangue, suor e lágrimas foram envolvidos nesse processo, e a gente quer ver, a gente quer compartilhar o máximo possível desses processos. Então, todos, boas-vindas aqui a esse projeto que essa acho que vai ser um primeiro encontro num momento muito oportuno, né? A gente já estava planejando, estava para fazer esse mês, aí abriu o editor da Super Suma, gente. É isto. Vamos falar sobre a Super Suma. Porque Fefa é uma das editoras que vai ler e que vai selecionar o material da Super Suma, há outras pessoas envolvidas dentro da Suma. Eu tive um conto publicado na primeira Super Suma, acho que nem conhecia a Fefa nessa época, e o Diogo teve um conto selecionado na segunda edição. As 2 edições estão gratuitas, então não tem nem desculpa aí quem não leu ainda.
Vamos falar um pouco sobre isso, mas a primeira coisa para você mandar material para qualquer revista, editora, qualquer coisa, é consumir o material daquela empresa, enfim, daquela editora. Então, depois, até não sei se alguém quiser fazer um favorzinho, colocar aqui os links das 2 edições do Supra-Suma, é gratuito lá na Amazon. Você bota, Diogo? E no site também dá para baixar o PDF, que tem vários recursos gráficos interessantes lá. Dito isso, Diogo já colocou aqui. Esse é da segunda edição? Esse é o da primeira. Da primeira edição, beleza. Então, vocês baixem lá a Supra-Suma já. E vamos lá. Vamos primeiro falar um pouco sobre o que é a Supra-Suma. Acho que todo mundo que está aqui, pelo menos, tem uma certa noção, mas acho legal a gente conversar um pouco sobre a Supra. E aí, Fê, eu vou pedir para você falar um pouco, não precisa, né, dar o histórico da revista, mas fala assim, quando ela surgiu, por que ela surgiu, e o que a Suma, como uma editora, queria com a criação da Supra-Suma. A gente fez uma conversa em off, e a gente falou que, assim, por exemplo, pelo menos a Mafagafo, e eu sei pelo Diogo que a Taverna também, foi um projeto que surgiu quando a gente queria tanto se envolver com literatura, que a gente falou, cara, o que eu consigo fazer com as minhas parcas economias, com o meu parco conhecimento? E revistas era criar uma revista e aprender junto com o processo de publicação de outros autores era um caminho. Então, no caso da Supra-Suma, ela tem uma origem um pouco diferente, né? Uma editora já estabelecida no mercado de fantasia e ficção científica, que abriu essa editora. Então, queria, Fê, que você falasse um pouquinho e aí a gente vai comentando. Legal. Bom, acho que antes da revista em si, é importante ressaltar para quem não sabe que a Suma é um selo da companhia, né, dentro de um grupo editorial muito grande, e como selo, a gente foca em publicações de fantasia, ficção científica, terror e, enfim, suspense. São o que a gente chama de ficção especulativa, né? Então, a partir disso, a revista surgiu procurando novos autores brasileiros, novas vozes nacionais, dentro desses gêneros. A Suma é um selo que tem um número reduzido assim, de publicações, a gente faz 12 livros no ano de ficção, romance. Então, a ideia surgiu um pouco para a gente procurar e ter um espaço novo para fomentar a literatura nacional. Então, essa um pouco para a gente também se aproximar dos autores e para os autores terem um novo espaço. Uhum. Isso é bem legal de falar, assim, a gente talvez vá trazer, tanto eu quanto o Diogo, a gente tem uma experiência no mercado anglófono de submissão de material e tudo lá, e principalmente a leitura, e eu acho que isso reflete um pouco uma coisa, a gente tem, o nosso mercado está cada vez se amadurecendo mais, e ele segue, de certa forma, alguns passos que o mercado anglófono já foi dando ao longo das últimas décadas, que é normal por uma questão até numérica, né? E o mercado anglófono de ficção curta, nos Estados Unidos, ele não só nos Estados Unidos, no mercado anglófono como um total, ele é considerado, apesar de ser uma arte à parte, você escrever contos, então tem autores, pessoas que escrevem apenas contos, que são contistas, premiados como contistas, nunca publicaram romance. Apesar de tudo isso, a ficção curta é uma porta de entrada, porque é um espaço para experimentação. Então, você quer escrever um conto no segunda pessoa do plural, você não vai escrever um romance de 100 mil palavras, tipo, porque se der errado, você perdeu 100 mil palavras, não perdeu, né, mas você dedicou um puta tempo para 100 mil palavras, às vezes também é muito difícil manter, em 100 mil palavras isso pode ficar um saco, mas em 3 mil palavras pode ficar um experimento muito legal, e também é uma forma muito rápida das pessoas que consomem ficção conhecerem coisas novas. Porque a pessoa tá lá, eu vou ler o livro novo do Stephen King, que a Suma publicou, ou eu vou ler um romance do mesmo tamanho de um autor iniciante. Tem gente que deliberadamente fala, não, eu quero conhecer vozes novas, então eu vou pegar o Mariposa Vermelha, porque eu não conheço a Fernanda, mas eu quero conhecer o trabalho da Fernanda Castro. Mas a maioria das pessoas vai pela comodidade e ler um livrão grande ali de uma pessoa que já conhece. Agora, quando você tem uma revista que tem 5, 6 contos de pessoas completamente diferentes, são histórias que você lê num almoço, que você lê numa noite antes de dormir, você lê um conto inteiro, isso facilita muito, sabe?
Então, eu acho que isso é bem legal da parte da Suma, porque além de fomentar, de certa forma, essa produção de ficção curta, mostra para as pessoas que esse é um caminho, né? Mostra que esse é uma possibilidade de você começar a escrever, essa é uma possibilidade de você começar, de repente, a publicar. Então, a gente conhece muita gente que começa publicando conto. Hoje em dia, a gente tem publicação, autopublicação, que é uma ferramenta que permite que as pessoas publiquem coisas mais longas também, mas a autopublicação tem suas características que são muito diferentes de você publicar para uma editora, né? Então, por exemplo, depois que a gente tiver tempo, se a gente abordar todos os pontos, a gente pode falar do processo que o meu conto do Diogo, passou para ser publicado. Não foi simplesmente eu peguei, revisei, meu amigo revisou e eu publiquei como autopublicação. É super válido isso, só que isso gera um material que é muito diferente de contos que foram selecionados, editados, preparados, revisados, teve uma ilustração, uma diagramação especial, um marketing em cima disso, que pessoas que jamais chegariam na minha publicação, autopublicação, vão chegar nessa Suma, né? Então, eu acho que isso é uma visão muito legal desse passo que a Suma, representando aí, vou representar editoras convencionais, né, de formato de publicação convencional, estão dando nesse sentido de fomentar a ficção curta, né? Eu acho que a única coisa que a gente vê que é mais ou menos similar a isso, e que foi muito mais comum, assim, na década de 2010 ali, era publicações de antologias em algumas editoras menores. Então, as editoras abriam, a gente vai publicar uma antologia sobre vampiros versus lobisomens, entendeu? E aí as pessoas enviavam os contos e saía num livro físico e tudo. Mas isso também tem um alcance diferente, tem um público diferente, né? Então, eu acho isso bem legal. Aí a gente tinha pensado aqui, antes da gente começar... deixa eu só falar uma coisa. Vocês estão aqui com o chat rolando aí, vocês podem mandar coisas aí no chat. A gente vai abrir, como eu falei, a gente vai falar em 90 minutos aqui, e a gente vai abrir pelo menos os últimos 20 minutos para perguntas e respostas, talvez até mais. Então, se vocês tiverem alguma pergunta muito específica, vocês guardem aí para a gente fazer no final. Mas se de repente, durante o papo, vocês forem tendo alguma pergunta ou algum comentário mais geral, vocês podem jogar aí no chat, que a gente, tanto eu quanto o Diogo, a gente vai puxando aqui para o papo para Suma, beleza? Mas antes da gente começar a falar de que a Suma quer, que as pessoas estão aqui, elas querem mandar seu continho para a Suma, e elas estão muito certas. Então, uma primeira etapa aí de você mandar um material para uma revista, para uma editora, enfim, é saber o que aquela editora quer, né? Então, antes da gente falar o que a Suma quer, a gente queria falar um pouquinho sobre os benefícios de mandar material para um edital, e aqui a gente vai usar o edital da Suma como o nosso exemplo, para você que escreve, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses principais benefícios e as coisas que você pode aprender, e acho que muito importante dizer quando você escreve e envia, não necessariamente quando você tem o seu texto selecionado, né? Isso é uma diferença muito grande. Acho que uma das primeiras coisas que eu falei é isso de experimentação, né? E isso é uma coisa que eu posso falar aqui da minha posição como pessoa que escreve também. Então, eu acho muito legal esse formato de ficção curta para fazer coisas que eu não faria em formatos mais longos, para investir em ideias que eu não necessariamente sei se vão funcionar quando eu colocar no papel e tal. Mas eu queria também, Fefa, que você falasse um pouquinho do seu lado. E eu e o Diogo, a gente tem experiência como editor de revista, mas eu acho que para você como Suma, que é um lugar que pode abrir muitas portas, eu queria que você falasse um pouco do lado de o benefício que é você mostrar o seu trabalho, ainda que ele não seja selecionado. Então, não sei, acho que você pode... A Fernanda Casca, que está aqui, é o exemplo vivo de uma pessoa que mostrou o seu trabalho, o texto dela foi selecionado, e ela está lançando um livro pela Suma. O texto poderia não ter sido selecionado, e ela poderia estar no mesmo lugar, porque algum dia, pessoas que não conheciam a Fefa, não sei se... Acho que você não conhecia a Fer, nem o Marcelo, não conheciam a Fernanda, não conheciam o trabalho dela, ou talvez conhecia ele de rede social, conheceram e falaram, não, quero saber mais sobre isso, né? Eu queria ouvir seu lado sobre isso. Eu acho que tem muitos benefícios, né, de você testar coisas. Acho que, especialmente para quem está começando, é importante você
se colocar para fora, né? Tipo, é uma coisa quando a gente está sentadinho na nossa mesa, no nosso computador, escreve o texto, olha para aquilo e fala, putz, isso é legal, ou putz, isso aqui ficou terrível. É diferente de quando você compartilha isso com outras pessoas, quando você tenta jogar esse texto para o mundo, sabe? Seja num edital mesmo, numa coisa mais em que você realmente vai tentar fazer aquele texto ser publicado, ou até, tipo, em oficinas, quando você compartilha com outras pessoas que também estão escrevendo. Acho que você tentar colocar esse texto para outras visões, você tentar receber outras perspectivas sobre o seu texto é muito positivo. Claro que é ótimo se você se inscrever num edital e o seu texto for selecionado, mas não ser selecionado também é importante. Você entender que talvez aquele texto para aquela revista ou para aquela editora que você submeteu o seu texto não faça tanto sentido. Então, vamos tentar de novo, vamos tentar um outro tema, vamos tentar uma outra perspectiva, quem sabe por esse outro lado funcione. Se eu não me engano, o Diogo também mandou o texto para a primeira edição, não foi? Exatamente. Eu fiz a submissão na primeira, e aí ajudou muito ter essa visão também como editor, né? Porque por ter passado já pelas 5 edições da Taverna e tudo mais, eu já não via mais aquela rejeição como algo que me julgava incapaz de. Acho que isso é algo que precisa ser dito, né? Porque muita gente vê essa aceitação como uma validação. Mas você ficar buscando validação em aceitação só vai acabar trazendo mais frustrações e fazendo com que você se sinta um editor, um escritor não capaz, e que não é uma verdade, no fim das contas, né? Foi o que a Fefa comentou. Muitas vezes a gente tem ali um material disponível para fazer a seleção dos contos e tudo mais, e a gente tem 3 contos muito parecidos, e por mais que esses contos ali sejam melhores do que outros que sejam selecionados, existe uma edição para ser composta. Então a gente precisa ter essa visão como editor, para que a gente entenda também que, como escritores, não é uma validação que a gente está aguardando ali. É mais uma oportunidade de você experienciar aí todo o processo editorial e uma oportunidade de ter o seu texto conhecido também por editores, porque lá na Taverna, por exemplo, depois de 5 edições, a gente via ali muitos autores que não chegaram a ser publicados, mas que houve uma curva muito grande ali quando a gente lia aquele texto. A gente via, nossa, cara, tá muito bom, tá batendo muito na trave. E era questão de tempo, se a gente tivesse conseguido aí publicar mais edições, para que aquela pessoa conseguisse eventualmente uma publicação. Mas as rejeições, de forma alguma, representavam uma incapacidade do autor, né? Então, ter a Fefa aqui para poder também reforçar isso é super importante. Não, é essencial, assim. E eu tava falando disso, de se ver, né, se mostrar e ser visto o seu material e tal, e eu lembrei de mais uma coisa que eu acho que a gente pode usar como exemplo, a minha experiência, a experiência do Diogo, que eu acho que a gente tem, por conta do momento em que tudo é influencer, tudo você tem que estar ali nas redes sociais, né? Às vezes dá essa sensação de que, cara, se eu não for a pessoa que está mais relevante, meu texto não vai ser selecionado, e quando você tem um processo de seleção super idôneo, bem feitinho, que foi da Suma no primeiro e na segunda edição, você vê que isso não é uma questão. Então, por exemplo, tá, beleza, meu texto foi selecionado, eu fico o tempo todo lá no Twitter, eu falo sobre escrita, eu falo sobre tradução há muito tempo, eu tinha, né, editava a Mafagafo, tinha, né, algumas pessoas me conheciam por causa disso. O Diogo, apesar de ser super conhecido como editor da Taverna, quase, né, tá ali no Instagram de vez em quando, tem uma presença bem mais tranquila nas redes sociais, e é uma pessoa mais introvertida, é uma pessoa que tá, né, querendo ou não, eu tô no interior de São Paulo, mas eu tava sempre antes da pandemia, né, nos eventos em São Paulo, eu conhecia muita gente pessoalmente. O Diogo tá lá no Rio, né, que tem ali um evento ou outro, mas não tava tanto nesses eventos que geralmente aconteciam, né, acontecem aqui em São Paulo, e mesmo assim teve o texto selecionado, assim como outras pessoas
que tiveram sido selecionados pela primeira vez. Então, isso é uma alternativa legal de você deixar o seu trabalho falar por você, e não a sua pessoa falar por você, né? A gente fala que é legal você ter uma presença online, assim, até para você conhecer a galera, para você ter os famosos contatinhos literários. É importante, não é porque só isso vai te gerar uma oportunidade, mas muitas vezes isso vai te aproximar de pessoas que vão compartilhar coisas com você, que vai fazer sua experiência de escrita mudar, e aí você chegar num resultado diferente, né? Até a gente vai falar um pouco disso quando a gente for falar dos nossos encontros. Mas eu acho isso muito legal, porque você mandar o material, cara, eu posso falar assim, inúmeras. A Fer Casco tá aqui no chat, a Pop tá toda doente, então não sei nem se ela tá conseguindo digitar lá. Mas a gente conheceu pessoas pelo nome, de tanto que as pessoas mandavam coisa na Faísca, e depois de um tempão a gente foi conhecer a pessoa. Eu falei, aquela pessoa, eu conheço ela, eu vi o texto dela, eu vi essa pessoa, esse nome, e eu vi, como o Diogo disse, muitas vezes a evolução dessa pessoa na escrita ao longo de 3 anos de Faísca. Eu vi a pessoa mandar em 6 editais. Vou dar um exemplo aqui. Está aqui aberto na minha câmera aqui o João. O João, ele... Nem sei quando conheci o João, mas o João mandava coisa para Faísca, foi selecionado na Faísca. Depois de um tempão, ele veio e falou, eu queria participar da Faísca, eu queria ler material e tal. E o João veio trabalhar com a gente por um tempo na Mafagafo, e com certeza aprendeu pra caramba, mas assim, eu acho que a primeira coisa, assim, lembrança que eu tenho do João, não é de rede social, é de ver as coisas dele, é de ver uma Faísca, que eu lembro que eu gostei pra caramba, e fica isso na cabeça, né? Então, deixa eu ver o que o Fer falou aqui. Não sei como é a cara, mas identifico de longe o estilo de escrita, é exatamente isso. É exatamente isso, E às vezes a também gente nunca viu a pessoa. eu acho que é interessante a gente falar que muitas vezes tem contos que, por exemplo, ali na taverna a gente chegou uma época de ter ali 7 pessoas participando, a Letícia está aqui no chat, e ela sabe como é você ver um conto que você adorou, mas que não passou. E dói, assim, sabe? Você fica tipo, putz, mas esse conto era bom, eu gostava dele, eu queria ver esse conto na edição. Mas não passou. Por quê? Porque existe um processo e cada revista tem o seu processo. E, Fefa, eu queria saber de você. Não sei o quanto você também pode compartilhar em relação a isso, né? Eu sei pela Jana que a gente tinha processos bem diferentes quando a gente começou a comparar um com o outro ali. Mas o que você pode dizer para a gente, assim, das pessoas envolvidas? Não das pessoas em si, mas quantas pessoas? Como é que funciona exatamente a seleção dos textos? Tá. Uma pessoa aqui no chat comentou que tem um ditado no futebol que mesmo que todos os times façam um trampo perfeito, no fim só um ganha. Sim. Isso vale demais para esse tipo de seleção. E faz total sentido. Gente, na primeira edição, eu não estava na primeira edição da revista, uma coisa que vale mencionar, mas as pessoas que fizeram me contaram que foram mais de 800 inscrições. Na segunda, que a partir de onde eu peguei, foram 400. Então, assim, metade, mas é muita coisa, é muito conto, é muita gente produzindo coisa bacana. Então, não é tão simples, né? Da parte da seleção, de como é nosso processo interno aqui, como eu comentei, a revista surgiu antes que eu assumisse a Suma como editora, né? Então, o projeto veio da Beatriz de Oliveira, e da Paula Lemos, que trabalhavam as duas na Suma. E aí, para a segunda edição, eu entrei, enfim, passei a cuidar também. Aqui, internamente, a gente faz uma pré-seleção, né, que é uma validação das inscrições, na verdade. Então, quando as pessoas se inscrevem, a gente faz um pouco uma filtragem para ver se está tudo dentro, de acordo com o que a gente pede no edital, então formatação, a quantidade de caracteres, se está no mínimo e se não passou do máximo. Então, a partir disso, tipo, está tudo certinho dentro dos conformes, esse conto está inscrito. E depois que termina o processo de inscrição, o período completo, a gente separa em blocos entre as pessoas que vão avaliar. No ano passado fomos 3 pessoas, eu, a Paula e o Marcelo, que também está aqui, que é o publisher da Suma. E aí a gente fazia uma filtragem meio tipo, esse aqui sim, com certeza, então eu gostei, aí os outros liam também.
e os talvez também a gente compartilhava a leitura ali entre todo mundo. E aí a gente chegou numa quantidade de contos que a gente decidiu que compunham uma edição bacana, e a partir daí a gente começou o contato com cada autor, com cada escritor, para trabalhar nesse conto. Porque o conto ele vem para a gente, né? A gente avalia, a gente fala, legal, vamos publicar, mas a gente trabalha ainda em cima desse conto. Então, a gente faz apontamentos de aspectos que a gente acha que valem, que dá para melhorar, que dá para deixar mais redondinho, até chegar na versão da publicação mesmo. Eu falei de tudo que vocês perguntaram, gente. Falou sim. Tá. É um processo que é diferente dos nossos dois, mas de certa forma tem suas similaridades. Tem duas coisas que eu quero falar. Uma, eu vou falar um negócio do chat, que eu tô rindo demais aqui. Que o chat vai do 0 ao 100 em 3 segundos. Que tem uma mensagem do AJ que é assim: a escrita é um nude da alma do autor. É assim que surgem os contatinhos literários. Corta para a mensagem logo abaixo. O Miguel falou, o Miguel, que foi uma das pessoas que eu conheci por faísca. Não sabia quem era, daí depois conheci nas redes sociais, a gente publicou a faísca dele. Um amigo querido uma vez me mandou essa frase do Antônio Abujanra. Tive mais de 100 fracassos, e para mim não tem a mínima importância. Para um artista, o fracasso e o sucesso são iguais. Os dois são impostores. Então, sim, vocês viram, foi do 0 ao 100 o chat. Duas coisas muito pertinentes e interessantes de a gente colocar na conversa. Mas outra coisa que eu queria pontuar sobre o que a Fê falou, e que eu acho que é só para reforçar uma coisa que a gente já falou, a Fê falou assim, se tinha um sim e um talvez, um sim ou um não. Ou seja, dentro de uma mesma equipe, que supostamente está alinhada no que ela quer publicar, tem gosto pessoal. Então, assim, tem pessoa, aconteceu direto, Fer pode me atestar aqui. Aconteceu na faísca, da gente ter faísca que tava, odiei, amei, o João também, né? O João também leu várias faíscas. Tinha uma pessoa que falava, amei, a outra pessoa, odiei, a outra pessoa, não sei, achei legal. Então, assim, é uma coisa que é muito subjetiva também. É claro que existem alguns fatores objetivos que caracterizam uma coisa que a gente, isso aqui eu acho que tá, tipo, sei lá, num nível que a gente precisaria trabalhar muito para publicar, aumento das estrelas, sabe? Aumento das estrelas. Então, assim, existe uma subjetividade dentro que faz com que, automaticamente, uma rejeição não possa nem passar perto de significar que aquele texto não vale de nada. Assim como uma aceitação também não significa que o texto é o texto mais maravilhoso do mundo, sabe? Você vai depender de quem vai ler. Se você for pegar até as avaliações lá na Amazon, ou no Goodreads, ou no Scooby da vida, da Suma, você vai ver assim, os meus contos preferidos são o X, o A, o B e o C. Aí outra pessoa assim, nossa, odiei o conto A, meu conto preferido é o B e o F. E tipo, se você tenta encontrar uma lógica, não há. É simplesmente subjetivo. Realmente é uma coisa eu acho que até interessante pontuar também, porque quando a gente iniciou ali a Taverna como revista, a gente não tinha experiência como editores. Nossa experiência era como leitores. E eu acabei criando ali um sistema para que a gente fizesse a seleção. Esse sistema levava em consideração 5 elementos. Não vou mencionar aqui todos eles só para não ficar muito extenso, mas, enfim, a gente tinha uma fórmula que a gente seguia com uma pontuação para cada conto, e só os contos com as pontuações maiores eram selecionados, e no fim das contas era um trabalho tão grande, mas tão grande, que não foi sustentável até as últimas edições da revista. Então, acontece muito isso também, da própria revista mudar a forma de seleção no decorrer da trajetória, porque nem sempre é sustentável, nem sempre você tem pessoas disponíveis para fazer a leitura. Então, tudo depende muito de como a coisa está estruturada em cada momento que você enviou aquele conto. Então, talvez um conto que você enviou na edição 1 e não foi aceito, ele fosse aceito na edição 2. Então, mais uma vez, assim, você ter a aceitação como uma forma de validação é errado, não funciona. Não é assim que a banda toca, no fim das contas. Exatamente. E assim, a lição no final disso não é só passar a mão na cabeça e falar, gente, se você teve o seu conto rejeitado, não fique triste, ou enfim, você vai ficar, é normal, a gente fica. Eu, sei lá, no passado tive 100 edições e no Mercado Globo,
E eu estou aqui, viva. Tive uns momentos de, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Tive, mas depois no dia seguinte eu tô lá, tá bom, você vê. Mas a ideia mais, o quesito prático que a gente quer falar para vocês é o seguinte. Se você já mandou para a edição 1, edição 2, teve seu texto ajeitado, mande para a edição 3. Se você não, sei lá, mandou para um monte de lugar um conto que cabe na edição 3 e não foi aceito, se você não tiver uma outra ideia, alguma coisa, mande para a edição 3. Então, é o famoso não se auto-rejeite. Porque você vai encontrar muitas pessoas para te rejeitar no mundo literário. Você não precisa se rejeitar sozinha. Entendeu? A rejeição ela vai chegar, independente da sua vontade de se auto-rejeitar. Então, você se dê um abracinho, fale, cara, eu acredito nessa história. Vocês têm o prazo até dia 2 de julho, né? Então, vocês têm mais do que tempo para pensar, para editar. Nanana. Inclusive, isso eu acho que é uma coisa muito importante, sem ansiedade. O mundo literário é assim. Eu sou uma pessoa ansiosa, o Diogo bem sabe. Eu tô o tempo todo enlouquecida com coisas, com prazo, nanana. Mas na minha escrita, magicamente, eu tive que aprender a sossegar a periquita, porque senão eu ia ficar louca, ou eu ia desistir, ou eu ia ficar doente, entendeu? Então, é uma coisa real. Se você está escrevendo o seu texto agora, terminou, deixa um tempo, troca a leitura beta, a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar sobre minha experiência, a experiência do Diogo escrevendo para o Supra-Sumo. Então, né, mas assim, não se auto-rejeitem. Se não deu uma certa ideia, vai na outra. Tenta não deixar para submeter no último dia, né? Tenta por favor. Só não tenta não deixar para o último dia. 3 dias antes, vai. Tenta não deixar para a última hora, para o último minuto. Tem gente nesse chat que eu sei, que é meu amigo próximo, então eu posso falar, que já mandou submissão na Mafagafo literalmente no último minuto. Eu tava lá assim, ó, com a mão no botão para apertar desativar o link, e a pessoa mandou a submissão. Aí eu falo, gente, por favor, entendeu? A gente se planeja, tem um tempinho aí para se planejar. Não, mas brincadeiras à parte, até no último minuto mandar é melhor do que não mandar, mas se você tiver um tempo para você revisar o seu texto com mais calma, mandar com mais calma, a internet cai, o computador lê as nossas intenções e fala, vou travar. A equipe também, Windows nesse minuto. A equipe passa o processo todo com 50 contos. Chega no último dia, chegam 350. Exatamente. Como é que faz? Isso acontece na Faísca, a Fer também pode falar isso. Na Faísca era literalmente isso. A gente já ia lendo antes, porque a gente sabia. Às vezes a gente lia todos os textos até o último dia, e no último dia chegava mais a mesma quantidade de textos para a gente ler até o prazo. Mas tudo bem. Agora, eu acho que a gente pode entrar no famoso e mais esperado tópico de o que a Suma quer. Mas, antes da gente perguntar para a Fefa coisas mais sobre o tema e tudo mais, eu vou fazer um favor aqui, uma coisa de utilidade pública, que é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês o site do edital da Supra-Sumo. A gente não vai ler o edital, a gente não vai passar o edital ponto a ponto, mas eu quero que vocês vejam o que é um edital, onde se encontra esse edital, e vocês vão ler esse edital, lição de casa para vocês, pelo menos umas 3 vezes, inteirinho, tá? Porque às vezes a gente lê, a gente acha que viu o prazo certo, não viu. Aconteceu já comigo, disse, putz, o prazo é até sábado, na verdade era até sexta, eu fui deixar para mandar no sábado. O que aconteceu? Fiquei, né, chupando o dedo. Então, eu vou abrir para vocês, melhor do que o edital, eu vou abrir o site da Supra-Sumo, e vocês vão ver aqui. O site da Supra-Sumo, vocês estão vendo? Alguém fale, porque sumiu eu não consigo ver os vídeos. Tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Esse aqui é o site da Supra-Sumo, né? Então, inclusive, entrem no site da Supra-Sumo, conheçam mais sobre a revista, ó, vocês podem baixar aqui os links que o Diogo mandou, vocês podem baixar a edição 1, a edição 2, baixar gratuitamente, ler gratuitamente, isso é super importante. E aí, se você for enviar o seu conto, tem aqui um link aqui em cima, envia o seu conto. Se você for baixando também, tem aqui, leia o edital, né? Então, vocês vão clicar nesse link, ou também o revistaSuprasuma.com.br/edital, simplão. E aqui tem toda a explicação do que é a revista, qual é o tema da edição, vou dar um zoom aqui, qual é o tema da edição, que no caso é sonhos, então é o tema, ela é uma edição temática, quais são os gêneros que a Suma está esperando, então se não tiver nenhum elemento especulativo, se for um texto contemporâneo, de YA contemporâneo, por exemplo, não se encaixa dentro da Suma. O prazo, que é muito importante, 2 de julho de 2023, né, já começou aqui os envios, então até 2 de julho de 2023, mais ou menos daqui a um mês e um pouquinho,
os textos, eles vão estar ainda recebendo os textos que forem enviados depois serão desconsiderados. Aqui tem o resto do cronograma para os ansiosos, lembrando que esses cronogramas, eles podem sempre mudar e tudo mais, então eu focaria nessa data aqui e esqueceria que eu mandei meu ponto. Aqui tem outros detalhes, o tamanho em caracteres, tome cuidado, que não é palavras, é caracteres, como formatar seu texto, enfim, aqui tem todos os detalhes, como você faz o envio, como você vai saber se o seu texto chegou lá. Aqui tem algumas descrições dos aspectos importantes para a equipe da Suma, né, o que eles estão escolhendo, né, como fator ali de avaliação, o que eles não aceitam, enfim, aqui outras observações, e aqui até tem uma coisa mais legal ali, né, falando o que vai acontecer se os textos forem selecionados. Então, assim, é um textinho curto que dá para ler rapidinho, mas eu recomendo muito. O que eu costumo fazer, pelo menos, peraí, que eu fechei aqui, é o seguinte: eu leio o edital antes de eu começar a escrever. Aí eu leio o edital, eu vejo o que a editora quer, eu vejo qual que é o meu prazo, qual que é o tamanho. Aqui a gente está falando de caracteres com espaço, então, às vezes, tem muita gente, principalmente, por exemplo, a gente escreve no mercado anglófono, geralmente o que é o limite ali é palavras, é o limite de palavras. Pega um texto, ipsis literis não, lorem ipsum, pega um texto de lorem ipsum, vê mais ou menos quanto que dá esse tanto de caracteres, e estima na sua cabeça se você sabe medir por palavras. Se você não sabe, comece a escrever e fala, putz, eu escrevi a cena de abertura e estou perto do limite final de caracteres. Isso acontece comigo todas as vezes, basicamente. Mas tem uma noção, assim, mas faz isso agora, faz isso hoje, depois desse coisa, vai lá, faz isso, porque se você chegar na véspera do fechamento do edital e falar, rapaz, eu precisava de 3 vezes o limite, não dá tempo de você escrever outra coisa. Se você descobrir isso hoje, né, no fim de semana, no outro fim de semana você consegue escrever um conto novo, menor, certo? Leia o edital, então, uma primeira vez, aí o que eu faço? Escrevo o meu texto, passa por leitura beta, biriri, a gente vai falar disso mais pra frente, e aí depois, quando eu for enviar, eu leio tudo de novo. Leia tudo de novo, confiro se eu estou dentro. A data você pode anotar no lugar, pertinente. Veja se estou dentro dos limites, veja se o que ficou ali, a versão final, está dentro daquele tema, se está dentro do gênero, se a formatação está certinha, por onde que eu vou mandar, tudo mais, e aí eu envio o texto, tá? Então, pelo menos essas 2 vezes eu recomendo. Às vezes é legal você ler ali o edital várias vezes, porque tem algumas coisas que você não lembrava. Se tiver dúvidas, tem um e-mail lá, a gente vai falar um pouco, né, vocês vão ter espaço agora para tirar dúvidas também no final do papo, mas tudo com antecedência é melhor, sabe? A gente recebia dúvidas, tô até falando para a Fefa aqui em off, a gente recebia dúvidas que eram super válidas, que não estavam no edital, que a gente achava que não necessariamente precisava constar, coisas que a gente passou a colocar no edital, e aí às vezes a gente recebia lá o e-mail e a gente falava, pô, legal, respondia a pessoa antes, mas também não adianta você mandar a dúvida no domingo à noite, na véspera do deadline, que às vezes a gente nem vai abrir o e-mail da edição, né, da submissão. Então, essa é a primeira coisa. O que a Suma quer? A Suma quer que você leia o edital, primeira coisa. A cara de dor da Fefa ali, acho que prova que isso é realmente encarecidamente, leia o edital várias vezes. Ele tá lá por um motivo, né? Por alguns motivos. Ele tá lá por um motivo, exatamente. Mas também já serve para dar uma filtrada, assim. Sim, é a lei da evolução, a lei de Darwin no mundo literário, entendeu? Brincadeiras à parte, se você já fez alguma bobagem, se já mandou coisa... Aí todo mundo faz, tá? Isso é normal, já mandou coisa e você, putz, eu já mandei... Por exemplo, no mercado anglófono, às vezes a gente manda coisa, as revistas vão abrindo de tempos em tempos, já aconteceu de eu mandar coisa que a gente tinha mandado. Putz, eu já mandei essa história, retiro. Ou então, nossa, esse lugar pede que a minha história seja anônima, e eu mandei com o nome... Você retira e tal, todo mundo erra, né? Mas assim, a ideia é que se você está lidando só com a Suma, leia lá o edital da Suma, confirme isso e mande antes também, porque a Fefa falou que você recebe e tem também no site, que você recebe uma confirmação. Então, é legal também você fazer isso, né, o quanto antes possível, porque às vezes, por exemplo, você leu lá que era X mil caracteres e mandou X mil palavras. Eles vão entrar em contato e falar, tá acima ou tá abaixo do limite de caracteres. Então, eu não sei se a pessoa pode resubmeter dentro do correto. Pode tá. Se a gente não classifica a submissão, a gente entende que a pessoa não se inscreveu. Tá. Então, ela pode mandar de novo até a gente validar. Tá, nossa, então isso é super importante, muito importante mesmo. Se você receber uma
um aviso, ó, sua submissão não está sendo considerada por N razões, lá por X razão, na verdade, você vai lá, ajusta e manda. Mas, tirando o ler o edital, a Suma tem uma coisa em mente ali, quando pensou nesse tema sonhos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o tema, Fê. Eu sei que é muito difícil, vocês com certeza não têm na cabeça, eu quero um conto assim, um conto assim, um conto assim, um conto assim, porque não é assim que funciona, mas eu acho que vocês têm ideias e também coisas que vocês viram na seleção dessa edição, por exemplo, que chamou a atenção de vocês, independente do tema. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e a gente pode depois expandir isso também. Tá. Chegar nesse tema foi uma coisa que a gente partiu das edições anteriores, né? Então, a primeira edição foi primeira vez, que fazia sentido ali com o início do projeto. A segunda edição, a gente estava tipo, no auge da pandemia, tipo, coisas horríveis acontecendo para todos os lados. E fobia pareceu um tema que daria para falar de vários tipos de medos, de vários tipos de pânicos e até de preconceitos e coisas que a gente estava vendo muito acontecendo também. Então, a gente foi nessa e a gente viu textos muito diferentes que abordaram o tema de formas muito diferentes, até formas que a gente nem tinha imaginado, né? Então, isso foi muito positivo. O tema da terceira edição veio tentando abrir para um aspecto um pouco mais positivo, talvez. A gente está saindo aos poucos de um período que foi horrível para todo mundo. Então, para a gente pareceu que seria interessante arejar um pouco de uma forma mais positiva, talvez. Então, o tema está um pouco nesse campo. Pensando sobre o que a gente procura, é meio isso, Jana. A gente não procura, tipo, não tem nada na nossa mente, assim. Eu acho que é legal quando o texto surpreende a gente. A gente procura textos dentro da ficção especulativa, claro, mas acho que o que todo mundo procura numa história, né? Tipo, histórias que prendam você, que façam você, tipo, entrar ali naquele mundo que o autor está te propondo e não querer mais sair. Personagens com que você cria algum vínculo, enfim. Além disso, acho que a gente procura vozes novas. Eu quero que esses contos surpreendam a gente, que esses contos não sei, tragam algo de fresco para a literatura, para essa literatura que a gente está tentando ajudar a impulsionar. Faz sentido? Não, faz super sentido. Já não sei. Não, pode falar. Eu queria saber o que vocês não querem também, porque lá fora é muito comum a gente ter uma lista Vocês não querem zumbis. do que é difícil de ser comprado, assim, ó, se você mandar um conto assim, dificilmente a gente vai comprar. Então, você tem algo em mente, eu sei que é uma pergunta difícil, mas tem algo em mente que fuja, é claro, de tudo que, aliás, tem no edital algumas coisas que vocês não querem, então vale a pena dar uma lida. Mas fugindo a isso, tem alguma coisa vem à mente? Essas coisas mais técnicas, tipo, um texto de não ficção, não é o que a gente procura, né? Tá tudo lá. Assim, pensando, tipo, a primeira coisa que me vem à mente, pensando no tema, é o clássico Era Tudo um Sonho. Acordou e era tudo um sonho. Assim, lamento, a menos que você tenha reinventado o Acordou e era tudo um sonho e tenha me dado coisas assim, que eu falo, meu Deus, isso aqui é genial. Se for o Acordou e era tudo um sonho, eu vou ficar muito triste. É o famoso evite. A gente estava esperando isso e eu e Jana, a gente já desenvolveu uma estratégia de leitura de edição que é sempre começar pelo fim. Isso. A gente lê o começo, lê o fim. Já elimina uma galera.
A gente falou sobre isso também. A brincadeira dela Tudo um Sonho, eu acho que pode até se expandir para uma coisa um pouco maior, que é um pouco o mais do mesmo, assim, também, sabe? É uma coisa que a gente já espera, a gente já viu aquela história 1000 vezes, a gente já leu, a gente já viu aquele filme, nananã. E a Fafa falou uma coisa assim, a gente quer coisas frescas. Quando eu penso em coisas frescas, o que eu penso, assim, é assim, trazer uma visão que só eu, e aí você pode, sei lá, por exemplo, eu vou, não que o tema seja esse, mas, por exemplo, eu sou formada, apesar de eu não trabalhar mais com isso, eu sou formada em engenharia de alimentos. E eu acho que, talvez, um determinado. Eu sim, isso foi um passado obscuro da minha vida. Eu sou formada, eu trabalhei com isso há muitos anos. Mas, enfim, eu acho que eu posso, em algumas histórias de ficção científica, por exemplo, trazer algumas coisas que eu tenho da minha experiência como engenheira de alimentos, como uma pessoa que trabalhou na indústria, uma pessoa que trabalhou num escritório, agora estou assistindo The Office, e aí, por exemplo, eu vejo lá o The Office e falo, caramba, tem muitas coisas do The Office que eu vivi, assim, eu posso trazer isso para uma história, que talvez é uma visão que eu tenha que pessoas no mercado literário que não trabalham nesse formato exatamente igual do escritório, da repartição, não viveram, então você tem isso, eu moro em tal lugar, eu posso trazer isso, eu sou imigrante, eu sou desse subgrupo, né, dessa etnia, eu sou desse... Enfim, a gente pode trazer pontos de vista de coisas que... Porque assim, você não precisa também inventar a roda, né? Não é assim, caramba, eu vou usar uma interpretação do sonho que ninguém neste planeta jamais viu. É difícil, assim, é difícil, existe um limite, assim, do que você consegue inovar, né? E, em vez disso, eu acho que é mais legal você pensar nisso que a FIFA disse, você trazer um ponto de vista diferente de alguma coisa que existe, né? Então, sei lá, o sonho pode ter uma história de família sua que tem a ver com sonho, alguma coisa que aconteceu na sua família, ou que aconteceu uma festa da sua região que tem a ver com sonho. Sei lá, dá pra gente, né, alguma coisa da sua religião que tem a ver com sonho. Dá pra você trazer esses vários pontos de vista diferentes e a partir daí você escrever uma coisa que seja nova, né? Que seja uma coisa que, de novo, né? Que ninguém nunca leu, mas ninguém nunca leu daquele lado, né? Isso teve uma grande discussão sobre isso, assim, não escreva mais o tal clichê. Não, na verdade, você pode escrever esse clichê, mas entre pessoas que não viveram aquele clichê, que é um clichê que você sempre quis ver numa história que conversa com você, né? Então, acho que essa é sempre uma dica, eu acho que num geral, assim, não é só para Supra-Suma, não é só para Supra-Suma 3, é para vida, assim, né? Tipo, é o que a gente quer ler, a gente quer ler e ver coisas diferentes. Então, acho que é um ótimo ponto de partida. E uma outra coisa que eu ia falar também é que eu vou rebater, já falei isso, mas vou bater nessa tecla. Leia as duas supra-sumas e leia os livros da Suma, né? Então, por exemplo, eu vou tirar aqui totalmente do chapéu, mas assim, eu li recentemente É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. É Assim que se Perde a Guerra do Tempo é uma história que ela tem um grande foco na prosa, na forma. Tem a história, tem o formato de cartas e tudo mais, mas ela tem uma prosa diferente. Então, isso me leva a crer que é uma coisa que a Suma admira. Se eu escrever um conto, por exemplo, o próprio conto do Diogo mesmo é um conto que tem um trabalho de prosa ali. Então, assim, é uma coisa que, junto com uma história nova, com uma visão nova, talvez te dê uns pontinhos a mais para numa determinada seleção, né? A Suma publica Stephen King. O que é Stephen King? É história sobre personagens. Pode estar a coisa mais mirabolante lá, mas ele tá falando do personagem, da bicicletinha que o personagem tinha quando ele tinha 8 anos e ele caiu da bicicletinha e ralou o joelho. Então, ele foca nisso. Tá rolando um palhaço assassino, um sideral, matando as criancinhas? Tá, mas ele tá focando, o Stephen King tá focando na criancinha, na bicicletinha dela lá, vermelha. Então, isso também é uma coisa que você pode, de repente, lógico que você não precisa imitar uma escrita do Stephen King, mas uma coisa que, isso aqui é uma coisa que a Suma, e que o público da Suma, que é que vai ler sobre a Suma, admira, né? Então, acho que são dicas importantes. Leia as coisas de uma forma mais crítica ali, e as supra-sumas também. Aí, Jana, eu tenho aqui uma dica, e a FIFA pode me corrigir agora se eu estiver errado, que na supra-suma tem a parte do editorial, e muita gente pula o editorial, mas para quem está pensando em submeter, eu acredito que ler o conto e ler o que foi dito sobre o conto no editorial diz muito sobre
o que chamou a atenção naquele conto. O que a equipe viu de valor ali naquele conto. Tô errado, Fê? Tá certíssimo. E é o momento também que a gente consegue ver a revista como um todo, né? Tipo, porque, assim, a gente tem a ideia da nossa cabeça da revista, o que a gente quer, que a gente, enfim, tá ali tateando, mas quando a gente consegue encontrar os contos que falam com a gente, né, que realmente vão compor essa edição, é nesse momento, é no editorial que a gente consegue dar esse panorama do conjunto, né? Então, acho que é super importante mesmo. Sim, gente, eu tava com o chat, não sei porque ele não tava baixando automático, eu baixei e de repente tá, tipo, uma loucura aqui do padeiro, o sonho da padaria. Eu até brinquei isso em off, eu falei, gente, e aí, sonho de padaria? Era tudo um sonho de padaria, é válido, tô brincando. Mas já que até falar uma coisa interessante sobre isso que eu tava pensando também, mas eu acabei esquecendo, é que, às vezes, você tentar fazer alguma coisa muito diferente, pode ser positiva, porque como o Diogo falou lá no começo do papo, às vezes a gente tem 3 contos muito bons, mas muito parecidos. Não em tema, necessariamente, mas às vezes assim, eles têm o mesmo ponto de vista do que é uma visão onírica de alguma coisa, sei lá. E se você faz uma coisa que é mais maluca, assim, mais diferentona, você ganha alguns pontinhos nisso. Mas às vezes você perde alguns pontinhos também. De tipo, isso se encaixa no tema? Não tá muito na beira do tema? Às vezes. E assim, a gente tem dúvida, né? Porque o tema não é, sabe, Não, A mais B, isso no aqui. meu eu fiquei pensando, será que é uma Sim, fobia? Eu fiquei relutante ali, a gente sim, conversou tipo, sobre isso. uma versão, um medo, uma fobia. Isso entra, sabe? Então, assim, se você for para um lado muito diferente, você pode ganhar pontos, pode perder pontos. Mas a questão é assim: tudo um jogo de aposta. Então você pode apostar, puta, vou apostar altão e pode dar super certo, vou jogar no meu seguro, pode dar super certo. Não existe uma resposta, assim, né? Mas eu acho. Eu me pautaria, se fosse escrever para os próximos 3, no que a Fê falou de trazer visões novas, que não significa trazer coisas que você inovou, você criou o novo, era tudo um sonho que ninguém nunca viu. É mais, tipo, uma visão diferente ali do que a gente espera, né? Acho que é importante ter em mente que não é para ser, tipo, uma caixinha, assim, fechada. A ideia do tema é que seja um norte, que, tipo, as pessoas tenham de onde partir, né? De onde ter ideias e inspirações. Não é necessário reinventar a roda, mas, enfim, é bom tentar achar ali o meio do caminho, né? Sim. E assim, querendo ou não, tema, pessoas vão interpretar de formas diferentes também. Então, às vezes, um negócio que você acha que tem super certeza que tá dentro do tema não tá, uma coisa que você não tem certeza tá super dentro do tema, é hora de você tentar mesmo. Antes da gente abrir para perguntas, eu queria puxar um último tópico aqui, que eu acho que talvez vai ser uma coisa mais rápida entre eu e o Diogo, rapidinho, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa posição como pessoas que mandaram coisas e tiveram coisas selecionadas nas próximas. E tem um pouco a ver com isso que eu tô falando, né? Eu acho que a gente pode falar rapidinho, Diogo, sobre como foi o nosso processo de escrita e de troca de leituras e de edição ali entre nós e entre outras pessoas que estão ali com a gente. E aí depois a gente abre para as perguntas. Então, eu já vi que a Liz mandou uma pergunta aqui. Liz, copia depois e cola, e quando na hora de mandar, você manda de novo, só para não esquecer. Acho que é uma pergunta legal. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é muito legal de pensar que vocês têm aí um mês para escrever, um pouco mais, e que seria muito interessante vocês tentarem guardar um tempinho ali do final desse período para você passar esse texto para outras pessoas lerem. Né? Então, quando eu fui selecionada na primeira edição, a Fernanda Fercasso também foi, eu li o texto dela, acho que mais de uma vez, e ela leu meu texto, acho que mais de uma vez. Né? E isso foi super importante. O Diogo leu meu texto da primeira. Não, né? Leu meu texto da primeira edição também. E a gente trocou ideias, a gente mudou coisas, a gente. Putz, isso aqui não sei. O Diogo falou agora. A gente conversou sobre se o tema estava na. Se a história estava no tema. Cara, a gente falou um tempão, a gente editou coisa com base nisso. Eu acho que aqui teria que ficar mais claro aqui, nananã. E a gente conversou. Então, eu acho que é muito importante. Eu sei que às vezes a gente foca em. Às vezes, assim, putz, o tempo que eu tenho para escrever é que eu vou conseguir escrever para mandar no último dia. Mas se você tiver uns dias a mais para fazer essa troca de experiências com outras pessoas, eu acho muito, muito, muito importante, né? E o nosso Discord está lá para isso também, né? Então, assim, são pessoas aqui que vão estar mandando coisas para o Uma,
são pessoas que já se conhecem, muitas pessoas aqui já se conhecem, já costumam ler coisas uns dos outros, mas se você, de repente, não conhece nenhuma outra pessoa que escreve, e aqui também pode ser um caminho no nosso Discord, a gente vai falar dos nossos encontros também. Eu só queria, até não sei, quiser falar um pouquinho sobre a experiência aí da escrita e da submissão do seu conto, Diogo, que foi mais recente, acho que é... Não, eu acho que, primeiramente, assim, é de suma importância a gente ter alguém para trocar, né? Ter essa pessoa que vai ler seu texto ali e vai falar, não, cara, isso aqui tá uma merda, reescreve e tal. Ter essa intimidade com a pessoa também, porque eu e Jana é ping-pong, assim, a gente pega e é para botar o outro para chorar. E a gente faz isso e... Eu sei muita gentileza. E tá ok. Então, tenha a intimidade para fazer isso, mas também saiba escolher suas batalhas. Escolher o que você quer defender naquele conto, o que você quer manter e ter também uma justificativa para isso. Porque quando o seu conto for aceito em qualquer ocasião, você vai passar por um processo de edição. E nesse processo de edição, o seu conto não vai ser publicado exatamente como ele chegou. Você vai ter ali uma troca com os editores e tudo mais, né? A minha troca com toda a equipe da Suprasuma foi incrível. Eu não tenho o que dizer, eu fiquei super feliz com todo o processo. Já agradeci a Fê várias vezes, a Paula também. Então, assim, foi um trabalho super legal. Mas a gente sabe que nem todo mundo vem com essa visão de como fazer essa troca. Então, assim, tentem sempre ser o mais cordial possível, escolher o que vocês querem manter no conto de vocês e ter também a justificativa do porquê. Naquele texto ali, por que faz sentido manter aquilo ali? Por que você vai abrir mão disso que foi pontuado? Então, escolher as suas batalhas na hora da edição também é super importante, porque é um trabalho coletivo. E por mais que você ame seu texto, que você ache que seu texto está perfeito e tudo mais, ele vai ser mexido. Então, eu acho que pontuar isso é super importante, porque passar depois por um processo no qual você acaba tendo atritos com o editor e tudo mais, é bem complicado. E ninguém precisa disso, né? Desculpa, gente. E nessa de você ter outras pessoas com quem você compartilha o seu texto, você também já consegue superar um pouco esse estranhamento, né? Esse choque de ter alguém criticando o seu texto e de ter pontos que as pessoas discordam de você, que acham que não é tão legal. Então, por isso também que é super importante compartilhar os textos com outros leitores, né? Sim. Não, e até coisas muito... Teve uma vez, lembra? Acho que tem um texto seu que... Nem é um texto de ficção científica, que eu falava assim, Diogo, tal coisa não pode acontecer aqui. Aí você, meu Deus, eu não tinha percebido. E aí foi uma coisa... Era aquele efeito das telas. Era tipo, um personagem olhava para uma tela e via a tela duplicada. Eu falei, não, a tela tem que estar virada para o outro lado. Aí o Diogo, meu Deus, socorro, não vai funcionar. Aí uma coisinha lá que mudou, já deu certo. Mas, tipo assim, se você... Não que isso... o editor vai falar, essa pessoa não sabe o que ela tá fazendo. Mas, assim, era um negócio importante para aquele texto, né? E mudou, ajeitou. Então, assim, também tem isso. Você escolhe as suas batalhas, porque às vezes você vai falar de discordâncias de outra pessoa que tá lendo, mas muitas vezes você vai falar, nossa, verdade, isso aqui, sem dúvida, né? Tipo, também num texto meu recente que vai sair na Clarksford, no Mercado Gringo, essa semana ainda, o Diogo falou assim, cara, isso aqui, você quer que isso seja uma surpresa, mas para mim tá gritando isso aqui. Aí eu, putz, verdade? Eu vou tirar esse... Era meio que um foreshadow, mas estava muito na cara, sabe? Aí eu tirei, e aí eu mandei, até acho que foi pro Renan, mandei para uma outra pessoa, e ele falou, nossa, fiquei surpreso naquela parte. Deu, então deu certo. Tipo, mas o Diogo já falou assim, eu tô vendo faz 5 quilômetros o que eu vou dizer. Então você tem isso também, que são coisas que você vai concordar de primeira, e aí você, putz, ainda bem que uma pessoa leu. Fora que você também dá já uma revisadinha, a pessoa, né, dá uma olhada ali em alguma coisa que passou no seu corretor e no corretor dela fica. Então, acho que isso é super importante. Aí depois das perguntas a gente vai falar rapidinho do nossos encontros, aí também acho que pode ser um espaço legal para quem estiver afim de escrever para a Suprasuma ou... E de ter contatinhos também para tocar leitura, né? Tocar nudes literários, segundo... Tocar nudes literários, exatamente. Porque, na verdade, é muito isso, né? Você mandar o seu primeiro draft para uma outra pessoa é um negócio íntimo nessa pegada. Você fala assim, vai estar lá escrito...
Não, A tá gente assim, tá buscando mais é ter esse espaço realmente seguro, assim, de Sim, pessoas que isso, estão isso. predispostas àquilo, porque às vezes a gente sabe, cara, assim, a escrita é um processo muito solitário, né? Então, nem sempre você tem para quem mandar e tudo mais. Então, um dos nossos objetivos com o espaço que a gente criou e tudo mais é de criar um espaço legal, um espaço no qual você vai poder compartilhar o que você está escrevendo ali com uma outra pessoa, encontrar alguém que esteja disposto realmente a contribuir, sabe? A ter uma conversa com você. Então, é importante ter onde achar essas pessoas, porque não é em todo lugar. Sim, que você vai mandar com o seu, sei lá, 2S no lugar do C cedilha e ninguém vai falar, meu Deus, o que é isso? A pessoa vai falar, ó, deu uma viajada. Mas, enfim. Vamos lá, acho que a gente pode abrir para as perguntas nos próximos 15 minutinhos. E aí, depois a gente fala 15, 20 minutinhos. E aí a gente fala rapidinho dos nossos encontros. E é isto, que já passou uma Eu acho hora. que Já tem uma pergunta da Liz lá em Tem. cima, não sei se a gente Isso. respondeu. A Liz acabou de colar aqui, que eu pedi para ela colar. Primeira pergunta, Fefa, é da Liz, que é a seguinte: vocês buscam equilibrar contos de diferentes gêneros de ficção especulativa dentro da edição? Tipo, um de fantasia, um de sci-fi, um de horror, tem muito sci-fi, tem muita fantasia. Olha, pensando na última seleção, eu acho que foi uma coisa que aconteceu meio naturalmente. Acho que até, se não me engano, quando a gente viu todos os contos assim selecionados, foi uma coisa que a gente, tá, então temos fantasia, temos isso, sabe, tipo, meio. Acho que o que a gente teve menos foi terror, assim, tipo, acho que não teve nada de terror mesmo. Mas acho que a gente, assim, não é uma coisa que a gente vai, sei lá, se não tiver um conto de ficção científica, a gente vai abrir mão de um que a gente gostou muito. Não. Acho que a gente vai olhar o todo, assim, e, enfim. Tá, não é legal. Essa é uma coisa muito legal, porque às vezes fantasia, revista anglófona faz isso, né? A gente tem mais ou menos metade de fantasia, metade de ficção científica, e às vezes você fala assim, eu sei que vai ter menos coisa de fantasia, então eu vou mandar uma de fantasia, porque eu acho que vai competir entre menos gente. Na suma, ao que parece, não vai ter exatamente essa quebra, mas às vezes você fala, o fato, por exemplo, do que a Fefa comentou, tem pouco terror, às vezes mandar um terror é que vai dar uma visão diferente daquele tema. Então, pode ser interessante, né? Então, legal. A Jota levantou a mão. Aliás, gente, ou Liz mesmo, se quiser fazer outra pergunta por vídeo, por áudio aqui, levanta a mãozinha, quer clicar nessa mãozinha, e aí eu vejo aqui e eu vou chamando. A Jota. Você tá no mudo, acho. Não muda, Jota. Não tô te ouvindo. Ninguém tá ouvindo. Tá bom, beleza. Próxima bom, pergunta aí, o Jota já volta e a gente chama ele. Deixa eu ver se tem mais alguém que levantou a mão. Liz, Liz, não vou aparecer na câmera depois em condições pós-vacina. Gente, eu também estou em condições pós-vacina, estou com febre, inclusive, mas vai dar tudo certo. Liz, vai dar tudo certo. Heitor, vamos lá, deixa eu voltar para o chat que eu fiz bobagem. Heitor mandou o seguinte: foi comentado que o tema do edital foi escolhido como contraponto à fobia, para ser algo mais positivo. Mas o conto em si vai ganhar mais pontinhos se for positivo? Solarpunk tem preferência em cima de um sci-fi, e aí acho que ele tá falando de um sci-fi tipo meio Black Mirror, assim, por exemplo? Não, pode ser. Eu falei, assim, nesse sentido de a gente pegou um tema que tendia a ser mais pesado e tal, e para essa edição a gente escolheu um que pudesse ser mais positivo, pensando no contexto que a gente estava, mas se você quiser escrever um texto, tipo, super down, assim, que a gente vai ficar mal depois de ler, não tem problema. A sofrência. A gente entende que tem gente que gosta de sofrer, tá tudo bem. Sim. Mas, assim, eu vou fazer só um adendo que eu acho importante pensar no famoso Zeitgeist. Porque eu acho que, assim, a gente tinha uma coisa que era meio... Durante a pandemia estava todo mundo down, e aí as pessoas estavam querendo botar para fora a experiência delas sobre isolamento. Então, a gente escreveu muito sobre solidão, escreveu muito sobre morte, sobre coisas mais pesadas. E agora, eu acho que talvez as pessoas estão assim, tá, eu tô querendo voltar para a vida real, né? Apesar de todos os pesares. Mas vamos lá, vamos pensar em coisas mais positivas. Então, talvez, claro que eu acho que é legal a FEFA falar que isso não vai ser deliberado, tipo, então a gente vai dar pontos. Tem dois contos. Esse aqui é meio bad, esse aqui é meio
alegre. Se o bad fez você chorar ali mais do que o alegre fez você ficar com quentinho no coração, o bad pode ganhar. Mas também, pensando em quem vai ler esses textos e o próprio inconsciente dos editores, isso talvez seja uma boa direção a se tomar, né? Tipo, pensando nisso. Não precisa ser uma regra, mas assim, isso às vezes talvez te ajuda a ter uma ideia, ter uma faísca de uma ideia, porque se, putz, não sei exatamente para onde ir, e se eu fosse para esse lado mais de vida voltando, e enfim, né? Liberado de ser triste. Meu áudio voltou, gente? Voltou, agora voltou, pode falar. Manda ver. Eu não mandei a pergunta escrita porque tem um gato estacionado aqui no meu braço e tá complicado, só não consigo digitar com a mão. Enfim, oi. Motivos de gato, Oi, Jana, oi, Diogo, oi, Fefa. Oi de novo, né, Fefa? Tava com a Fefa. De novo. Anteontem. Boa noite, gente. Fefa, eu queria saber, porque assim, no começo desse ano, teve lá na revista gringa, na Clarkesworld, né, eles tiveram um probleminha com submissões, que normalmente eles tinham, acho que era 400, 500 submissões por edição, e aí aconteceu que Diego veio virando a esquina e eles tiveram mais de 3.000, 4.000 submissões do nada a partir de um pequeno elemento chamado ChatGPT. E eu queria saber se vocês já têm alguma forma de desvendar aí quem escreveu pelo ChatGPT, quem não, e se há alguma forma aí da gente conseguir ter aí um negócio justo aí pra gente, né? Porque, enfim, é isso. Você viu a vida sendo drenada da cara da Fernanda conforme o novo medo foi desbloqueado. Desculpa se isso foi uma novidade, tá? Eu tava aqui na minha cabeça que meu maior problema nessa edição seria o E acordou e era tudo um sonho, mas eu acho que você desbloqueou um novo pesadelo aqui. Olha, não temos um jeito de lidar com isso se surgir. A gente pede no edital que o conto seja original, né, que não seja nenhum plágio, apesar de não ser exatamente isso. Enfim, acho que vai muito da boa índole do escritor que vai se candidatar a ter um conto publicado na revista. Talvez a gente possa adicionar um item lá escrito por humanos, como o Rafael sugeriu aqui. Não vale conto escrito por máquina. Porque tem várias pessoas, né? Tem uma galera aí falando sobre empresas que estão louquinhas para ter o conto divulgado, para falar, a propaganda, nós temos a IA que vai passar por uma submissão de editora grande, sabe? E isso é um pouquinho preocupante, né? Tipo, eu sei que dá para... Se você pega alguns textos e joga no ChatGPT e pergunta se aquele texto foi dele, ele responde, ele dedura. Mas se você joga no ChatGPT e depois joga em algum outro, aí não adianta, porque se você perguntar para o ChatGPT, ele vai falar que não foi, que é original. Mas aí você tem que achar qual que é a tecnologia para falar se foi ela quem fez. E aí por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu realmente não sei como que as editoras estão lidando com essa loucura que é os não escritores que querem escrever. Sim, mas eu acho que é uma ótima pergunta e eu infelizmente não tenho uma resposta para ela, mas acho que é algo que a gente tem que começar a pensar e discutir entre editores, entre pessoas que produzem conteúdo, sim. Eu vou dar um centavo de opinião sobre isso, que é o seguinte: eu acho que vocês não vão ter uma enxurrada de conto escrito pela inteligência artificial, porque vocês pagam um valor que é ok, mas não é um valor comparado à gringa, que é um valor de R$1.000, R$2.000, R$3.000, enfim. Então, provavelmente, esse edital não vai cair naquelas sites e como ganhar muito dinheiro com o ChatGPT. E isso, em geral, está sendo o que está canalizando os textos de ChatGPT para, pelo menos no mercado anglófono, para as coisas, porque eles publicam lá 5 hacks para você ganhar muito dinheiro com o ChatGPT, e um deles é mandar submissão para a revista porque paga 8 centavos de dólar por palavra.
Então, eu acho que vocês não vão ter. E aí a Nina comenta assim, a forma de identificar quem escreveu por inteligência artificial é que vai ser ruim. Isso vai servir de coisa. Talvez vocês deem uma enxada nos números pequena, mas assim, vocês vão bater o olho e vão falar, isso aqui é... Não necessariamente, isso aqui é inteligência artificial, mas assim, isso aqui nem vou começar a entrar fundo nesse livro, né? Nessa história. Então, acho que esse medo não precisa ser desbloqueado por enquanto. Isso talvez seja uma coisa que a gente precise considerar. Não estou ouvindo a galera escambanáutica, eita, falando disso, então, a princípio, acho que não é uma coisa que vai explodir, né? Tem 2 perguntas da Liz aqui que eu acho que são muito legais e elas são bem diferentes entre si. A primeira é, vocês podem falar quantos contos estão procurando para entrar, ou isso é mais ditado pelo tamanho dos contos submetidos? Tipo, a gente quer uma revista de tal tamanho, então, ou eu vou comprar 3 contões, ou 6 contos menorzinhos, lá. Não, o tamanho dos contos realmente pra gente tá ali dentro do que a gente estipulou no edital, né? Acho que é entre 6.000 e 30.000 caracteres. Né? Então, realmente é isso. A gente tem como objetivo selecionar entre 5 e 10 contos. E aí a quantidade vai do que a gente receber como submissão. Coincidentemente, se eu não me engano, as 2 últimas edições, né, as 2 edições anteriores, tiveram 8 contos. 7 selecionados e 1 da autora convidada. Então, não, vai se repetir. Já dá uma noção legal. Só uma pergunta que não surgiu ainda aqui, mas quem já foi publicado em outras edições pode continuar submetendo. Qual é a política de vocês em relação a publicar autores que já foram publicados? Ou isso é algo que ainda não surgiu para vocês como uma questão? Ainda não surgiu como uma questão, mas eu acho que não seria um problema, sei lá, vocês quiserem mandar um conto de novo, a gente publicar na revista. Acho que é super possível. A única questão é que precisa ser um conto inédito, enfim, dentro de todos os requisitos que a gente coloca no edital. Legal, nem tinha pensado nisso. Outra coisa, a Liz mandou uma pergunta que eu achei ótima. Também queria fazer uma pergunta relacionada ao nosso exemplo vivo de sucesso, Fernanda Castro, maravilhosa. A seleção já é uma prospecção de contratar autores no futuro? Já é uma atividade paralela de fazer a triagem de contos? Tipo, é uma razão alternativa aí de vocês lerem contos? Não é exatamente uma razão alternativa. A ideia da revista e da seleção dos contos é realmente dar um espaço... consequência, né? Tipo... A ideia da revista é dar um espaço para autores nacionais. E aí, a partir disso, a gente tenta conversar com esses autores. Se eles tiverem projetos, o que eles estão trabalhando, tem alguma coisa que dá para a gente trazer para a editora. É um espaço para o autor, assim, para o mercado, não só para a editora, mas também para a editora. Então, a Fernanda tinha esse projeto em andamento, depois que a gente fez o conto na revista, a gente fez uma reunião com ela para perguntar, para conversar sobre o que ela estava trabalhando. Ela mandou o original do Mariposa para a gente adorou, e aí foi a partir disso que a gente publicou. Então, enfim, não é uma regra que todo mundo que a gente lançar na revista vai também conseguir, a gente também vai conseguir fazer um livro, mas é um espacinho para a gente abrir uma porta, caso a pessoa esteja trabalhando em algum projeto, queira trabalhar em algum projeto, enfim, é um pouco essa a ideia. Legal. Mais um motivo para tentar, pelo menos, essa pessoa, né? Porque é um caminho que... Mas isso cai até naquilo que a gente já falou, né? É uma coisa de você ler a prosa que a pessoa fala, que legal, gostaria de ler mais, gostaria de saber mais, não conhecia. Às vezes até, se você já tem coisas publicadas por autopublicação, publicadas em outras revistas, sabe? É legal do editorial ali, ir atrás, ler uma outra coisa. Acho que talvez isso seja uma prática, assim, no geral. Eu sei de gente que fica de olho... Tipo, o Ricardo mandou parabéns para as perguntas da Liz. Eu adorei, eu achei muito honesto. Parabéns, ótimas perguntas. E a gente chegou também a conversar com outros autores selecionados, que, enfim, acabou não
os projetos acabaram não indo para frente, mas enfim, a ideia é um pouco essa, a gente poder seguir com o trabalho, né? Alice, estou aqui com a cara de pau invernizada. É isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Fefa não me acha abusada. Jamais, gente. Não, mas eu acho que brincadeiras à parte, isso é uma coisa legal da gente saber, sabe? Porque é uma coisa que é um caminho, sabe? É um caminho de você conhecer pessoas, de novo, da pessoa conhecer seu nome, às vezes não é selecionado, mas ai, putz, né? A Fefa viu um negócio, um conto da Liz, e aí um dia viu a Liz publicando um conto na Amazon, foi ler, achou legal, sei lá, é um caminho interessante. Deixa eu ver, se alguém tiver mais perguntas, a gente ainda tem uns 10 minutinhos. Se alguém quiser mandar mais pelo menos mais uma ou duas perguntas, a gente responde, e aí a gente fala um pouco dos encontros, né, Diogo? Tá ótimo. Acho que é uma boa, né? Deixa eu ver se alguém tem mais alguma coisa. Liz, é assim que o escritor vai pra frente, tem que ser entrão mesmo. Mas às vezes é um pouco... Não só de publicar, assim, né? Contei a história do João Mendes, que tá aqui. O João queria ter uma experiência como editor. A gente estava ali no projeto, na Mafagafo, a gente não estava procurando pessoas para participar da Faísca. Mas ele falou, pô, eu gostaria de ler. Eu já lia, a Fer já lia todas as Faíscas. A gente falou, João, então você vai ser o terceiro leitor. Não vai mudar o esquema de leitura da Faísca, mas a gente vai ter mais uma oportunidade. E aí ele começou a trabalhar com a gente. E aí, a partir do que ele começou a trabalhar com a gente, imagino que isso deve ter trazido coisas interessantes para ele como escritor, inclusive, ter lido lá 600 faíscas, enfim. A Carol fez uma pergunta interessante. Curiosidade, tem algum plano de algum dia a Supra-Suma ter uma edição impressa? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente não trabalha com essa hipótese. Como eu comentei no começo, a gente tem um número bastante enxuto de publicações no ano. Então, fazer uma edição digital é um jeito que a gente acaba encontrando de conseguir conciliar com o cronograma dos livros da Suma. Então, por enquanto, só o e-book mesmo. Legal. E é legal que essa resposta traz um pouco também desse dia a dia da editora que a gente às vezes não contempla, que é isso, né? A Fefa falou, são 12 livros por ano. E aí, então, não é pode, né, sei lá, até falando um pouco sobre o que a Liz perguntou, são 8 autores publicados. Todo mundo vai ter um livro na Fuma? Impossível numericamente. Mas é isso, né? Tipo, é legal ter esses insights que às vezes a gente não tem muita essa noção, né? A gente pensa que assim, tipo, enfia mais que cabe. Às vezes não é, na maioria das vezes não é assim, né? Não é assim. Deixa eu ver, calma aí. A Júlia falou, até porque as ilustrações são lindas para se ter guardadas com carinho. Desculpa. É verdade, eu adoraria ter uma capa impressa, assim, mas faz todo sentido não dar certo. Não ser um plano. A Jota, já que tá passando óleo de peroba na cara, a Jota já perguntou. Pergunta abusada, nível aluno puxa saco. Fefa, o que você gosta de ler? Digo, sei que haverá mais pessoas trabalhando nos textos, mas só por um acaso, qual aquele tipo de história que te pega na hora como leitora? Ai, gente, que difícil. Eu sou muito facinha como leitora, assim, eu acho, tipo, tem uma cena, assim, que põe um negócio, que você fala, o que é isso aqui? Eu vou, sabe? Então, coisa boa. Coisa boa, eu gosto de coisa boa. Assim. Coisa boa. Mas eu sou curiosa, então, tipo, não é tão difícil, assim, me instigar a continuar, né? Então, Não me sabonete. Mas, gente, ó, faz uma coisa. Siga a Fefa no Twitter, siga a Fefa no Instagram, vê o que ela tá postando. Vê um negócio. Gente, não stalkeiem a Fefa, tá? Não é essa a minha ideia. Pelo amor de Deus, vocês não me façam passar vergonha. Mas, assim, brincadeiras à parte, às vezes a pessoa fala, putz, vi tal série. Né? Não tô falando só da Fefa. Mas não é pra aparecer na rua dela, por favor. Por favor. A Jana mandou eu vir aqui. De novo, bate lá na porta. Fefa vai ser traumatizada. Jana conseguiu transformar a pergunta desconfortável num jabá de redes sociais. Parabéns. Não, zoeiras à parte é verdade isso. Você saber o que a pessoa tá gostando, tá falando, tá... Não, porque assim, às vezes nem sempre que a pessoa tá gostando, ela tá publicando. Então, às vezes você vê o que a Fefa tá publicando, com certeza ela gosta daquilo, mas
não abrange tudo que ela vai gostar de ler para uma seleção tipo a Supra-Suma, né? Então, acho que vale dessa olhadinha. Suma tem um monte de gato? Bota um gatinho, não mate o gato na sua história. Né? Não mate o gato, assim, né? Não vou dar aqui nenhum spoiler de nenhum livro, mas rolou aí um problema com esse gato, viu? Eu ia falar isso agora. Sem tocar nesse assunto, pode... Gente, pode matar sim, tá? Pode matar gato. Mas eu vou mate ficar com... muito triste, eu vou abraçar as minhas gatinhas, eu vou cheirar as minhas gatinhas. Mas às vezes é necessário, às vezes é necessário que o gatinho seja coisa. Tá liberado. Resumo dessa conversa, mas a galera vai lá no Twitter. Resumo da conversa com a Fefa. Pode ser triste, pode matar gato. Não pode, mas se quiser, pode. Não pode, mas se quiser, de repente pode. Acho que é isso. Gente, eu acho que dá pra gente fechar por aqui. Se alguém tiver uma pergunta de última hora, quiser jogar aí, a gente pede pra Fefa responder, mas enquanto isso a gente vai falar dos nossos encontros que vão começar esse sábado já. Vamos lá. O que são os nossos encontros? Encontros de escrita. A gente vai fazer... Gostaram, né? A gente vai se encontrar todo sábado, das 11 ao meio-dia. Esses encontros durante esse encontro, a gente não vai escrever, a gente vai conversar, trocar experiências, trocar, enfim, coisas. A gente não vai analisar textos, fazer a leitura crítica de textos. É mais um espaço para a gente trocar experiências e trocar comentários, ideias e principalmente, para a gente se motivar a produzir alguma coisa no fim daquela jornada. Então, a gente está chamando de jornadas, que são os encontros de escrita. Encontros de escrita. Eu vou mandar o formulário de interesse. Deixa eu só ver como é que eu faço para eu compartilhar. Enviar? Será? Diogo, você consegue dar uma olhada? Eu devia ter visto isso antes, que eu estou com ele aberto como o meu formulário. Eu queria jogar aqui no link para vocês. Diogo, você está no mudo. Se você está falando, nós estamos ouvindo. Pior que eu estava. Estava falando muito. Tadinho. Obrigado. É lá em cima, Jana. Lá em cima você consegue ter uma opção de você criar um link para enviar. Mas se você quiser, compartilha comigo o arquivo que eu criei aqui. Tá, é que eu não sei, deixa eu ver aqui. Ai, gente, desculpa, eu preparei várias coisas e eu vou... Lá em cima tem uma opção na qual você vai clicar nos 3 pontinhos lá e aí você... Fazer uma... não, gerar link preenchido automaticamente, não é isso, né? Adicionar... Não, no enviar, você pega o link. No enviar... Isso, tá, ufa, beleza. Apareceu o link aqui, ok, URL curto, pronto, desculpa, gente. Eu sou tipo uma tia, assim. Pronto. Escritor de escrita, encontro de escrita de escritores que não escrevem, me senti representado. Para dessa brincadeira, esses escritores que escrevem muito. Eu vou colar aqui o link, é um formulário de interesse e tem todos os dados certinho do que a gente vai fazer nesses encontros de escrita, quanto vai custar, o valor promocional também para quem entrar nesses primeiros, até dia 10 de junho. E acho que o horário aqui a gente vai ser sábado, das 11 ao meio-dia, e essas jornadas vão ser, que nem eu falei, mensais. E o primeiro mês, que é muito importante, a gente vai focar em coisas para o Supra-Suma. A gente não tem nenhuma relação com a Suma, isso é bem importante de deixar claro. A Fefa nem sabe disso, a Fefa não vai ter nenhuma participação. A gente tem uma relação poligâmica com a Suma, de amor. Sem dúvida. Mas eu tô dizendo assim, que a gente não tem nada a ver com o processo seletivo, nada a ver com o processo nada. A gente não tem nenhuma interferência em seleção nem nada. Na verdade, eu e o Diogo, a gente quer passar longe de leitura de processo de submissão. Já estava indo reclamar aqui sobre a vida casada. Não. Mas eu acho que a gente vai focar nisso, por quê? Porque a gente quer que as pessoas tenham um objetivo, aliás, mais de um, né? E quando a gente viu que a Suma ia abrir, a gente falou, cara, isso é ideal, porque é a motivação que algumas pessoas vão precisar para escrever. Tanto o encontro vai ser a motivação para escrever para o edital, e tanto a data do edital vai ser para mim, funciona magicamente, assim, uma data deadline, e nossa senhora, eu escrevo que nem uma maluca.
A gente vai falar, como a gente não vai ler os textos, não vai comentar os textos de leitura crítica nem nada, a gente vai falar de escrita tanto em português quanto em inglês. Então, claro que a gente vai, por exemplo, nesse primeiro mês a gente vai acabar focando na supra-suma. Mas a gente também, se você não quiser escrever um texto para supra-suma, ou enfim, qualquer coisa, a gente vai falar de outras coisas também, de outros mercados, enfim, do mercado anglófono, tá? Então, esse formulário a gente vai postar lá também no nosso Discord, a gente vai postar no Twitter nos próximos dias. Mas eu acho que é isso. E se tiver qualquer dúvida, vocês podem procurar ou o Diogo ou a mim. Não procurem a Fefa, porque, como eu disse, não tem nada a ver com isso especificamente. Inclusive, tá, só um último disclaimer aqui importante. Se tiverem alguma dúvida do edital e tudo mais, apesar da Fefa estar aparecendo aqui com a carinha dela, e ela ter as redes pessoais lá, sociais dela, a Fefa, ela não responde pela supra-suma pessoal nas redes sociais, tá? Então, isso é muito importante também. Lá no edital tem aqui, ó. Dúvidas devem ser enviadas para o e-mail revistasobrasuma@companhiadasletras.com.br. Isso é muito importante, mostra também seu profissionalismo, assim. Não é legal procurar a Fefa na DM perguntando, Fefa, e se o meu era tudo um sonho, na verdade, for assim, funciona? Ela não pode responder e também não é como a Fer Castro disse lá em cima, não é de bom tom, né? Então, isso, nada de misturar profissional com pessoal. Sobre os encontros, vocês podem me procurar em qualquer rede social, procurar a gente lá no Discord, Diogo também, no Instagram, a gente responde, mas também no formulário também tem um e-mail lá do Fantástico Guia. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail lá do Fantástico Guia, que a gente responde. Beleza? Fefa, você quer fazer últimas considerações sobre o nosso papo? Gente, só agradecer a vocês pelo espaço, por dedicarem esse encontro à revista, por dedicarem esses encontros de vocês à revista. Muito obrigada por terem me convidado e obrigada por me ouvirem. E foi muito legal. Ai, foi muito bom. Diogo, mais alguma coisa que você quer fazer, alguma consideração final sobre o papo ou sobre os encontros, sobre alguma coisa? É isso, a gente vai estar focado, a gente não vai analisar texto de outros autores, mas a gente vai criar um ambiente para que vocês possam também interagir entre si e tudo mais. E a gente vai analisar alguns comecinhos de texto da supra-suma e tudo mais. Slide bastante, coisas legais. Coisas que a gente viu que podem chamar a atenção, então a gente vai focar bastante também em dar uma destrinchada e conversar sobre o que pode ser uma boa ideia para ser submetido para essa próxima edição da Supra-Suma. Mas é isso, gente. Obrigado aí pela companhia e a gente se vê por aí. Tenho mais últimos recadinhos. Primeiro recadinho, Mariposa Vermelha está em pré-venda com brindes maravilhosos. Então, Diogo, você faz um link do Mariposa Vermelha? Faço agora para você. E vai botar aqui. Gente, eu li esse livro e eu fiquei surtada, enlouquecida. Você gosta de chips? Você gosta de mundos secundários com muita magia e muitas... E amores, assim, ó. Amores, entendeu? Mariposa Vermelha é o seu negócio. Você gosta de personagens surtadas e que estão ali querendo ser a pior versão de si mesmas? Vocês vão querer ler Mariposa Vermelha. Aí o Diogo deixou um linkzinho aí. A capa mais linda da Suma, feita pela Joana, que já vi, só minha opinião vale. Putz, realmente aquela capa ficou desbundante. Então, leia Mariposa Vermelha. Eu concordo. A capa tá muito linda, tá em pré-venda, brindes e tudo mais. Talvez a gente chame a Fernanda para falar sobre o Mariposa Vermelha aí nesses papos da Suma. Pode ser uma possibilidade. Mas esse é o primeiro recado. E eu ia falar mais uma coisa. Última coisa só. Esse papo vai ficar gravado e vai ficar publicado no site da Suma nos próximos dias. A gente ainda não tem certinho que dia que vai sair. Mas esse papo vai ficar gravado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente falou, quiser voltar, quiser ver. E também a gente pede que você compartilhe esse link, no caso do YouTube, quando sair, com outras pessoas que vocês sabem que vão escrever, que às vezes não conseguiram estar aqui, ou enfim, que vão ficar sabendo que esse papo aconteceu depois. A gente vai postar o link lá no Discord. Acho que todo mundo aqui está no Discord, porque a gente veio a partir do Discord. Mas tem link fácil, Diogo? Vou jogar aqui no Discord? Discord. Mas a gente vai botar aqui o link, caso vocês, sei lá, por alguma razão tenham vindo por algum outro caminho. Participem do Discord lá também, que a gente vai estar fazendo um monte de coisa legal esse sábado agora, dia 3, né?
já tem o terceiro encontro do Clube de Tradução, que a gente está traduzindo um conto da Eugênia, de Cada Nébula, finalista do Nébula, e que é muito legal. E a gente também já tem o primeiro encontro, que vai ser o encontro meio inicial aí, dos encontros de escrita, que são encontros de escrita. O Diogo postou aqui o link do Discord. Gente, acho que é isso. Fefa, muito, muito, muito obrigada por esse tempo. A gente sabe que é super valioso, mas eu acho que foi muito legal, foi muito útil para quem quer mandar textos e também para a gente que tem a nossa experiência como editor, nossa experiência como pessoa que escreve. Quem é a Fátima Bernardes parece de Fantástico Guia. Isso, encontros, muitos encontros. Mas é isso, gente. Obrigada. Até mais, qualquer coisa, vocês procurem a gente por aí. Muito Tá bom? obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal. Gente, Boa noite, tchau, boa tchau. semana. Tchau. Boa noite. Boa noite.